Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à 15ª aula, curso preparatório CPA. Na aula de hoje nós vamos falar sobre Fundo Garantidor de Crédito e FGCUP, ok? E aí nós vamos começar aqui falando então, né, que vou trazer um desenho aqui para vocês, só para vocês entenderem o seguinte, tá? Aqui são as instituições, só pintar de preto aqui. Aqui nós temos as instituições, ok? Essas instituições são os bancos, cooperativas de crédito, bancos digitais, enfim. E aí, em alguns determinados investimentos que o investidor faz, por exemplo, na renda fixa, quando ele decide emprestar dinheiro para o banco, por meio, por exemplo, de um depósito a prazo, aí esses clientes, caso eles tomem a decisão ali de fazer investimentos em alguma dessas instituições financeiras, podendo ser cooperativa, banco tradicional, enfim. E aí, o FGC e o FGCUP, eles vão aqui, basicamente, proteger o investidor, por meio aqui, nesse caso, do Fundo Garantidor de Crédito. Tudo bem? E aí, qual que é o valor, que o investidor aqui, nesse caso, ele vai estar protegido, Então aqui, o valor que o Fundo Garantidor de Crédito ele dá de proteção é de até 250 mil. Ok? Beleza. E aí, o que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Uma associação civil, privada e sem fins lucrativos, tudo bem? Visa administrar mecanismos de proteção à titularidade de crédito, contra instituições financeiras, e ou seja, claro, com o objetivo final de proteger o investidor, nesse contexto, ou seja, proteger o cliente, tudo bem? E a garantia, conforme eu mostrei no desenho anterior, é de até 250 mil por CPF e por instituição. Beleza? Beleza. E aí, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, junto com o FGCUP, eles dão uma garantia ordinária de até 250 mil reais. Beleza? Aí, vamos lá. Fazem pagamento ordinário proporcionado pelo FGC os seguintes dados, que vai aqui, eu numerei só para facilitar aqui o raciocínio para vocês reterem o conteúdo com mais facilidade, tudo bem? E aqui vai de 1 a 9, que fazem parte do pagamento ordinário, que é essa garantia de até 250 mil aqui, começando pelo depósitos à vista, beleza? Depósitos à vista ou sacáveis, mediante aviso prévio, tudo bem? Então esse aqui é o número 1, ok? Depósito de poupança, é quando você deposita lá na poupança, o FGC também protege, tudo bem? O Fundo Garantidor de Crédito, ok? Número 3, letras de câmbio, que são aqui a sigla, as mais conhecidas como LC, beleza? Letras de câmbio. Número 4, letras hipotecárias, ok? Letras hipotecárias, mais conhecido como na sigla LH, ok? Número 5, as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, ok? Número 6, LCA, que são as letras de crédito agronegócio, ok? E aí vem aqui o CDB e o RDB, que é o CDB, a sigla significa Certificado de Depósito Bancário, ok? E o RDB, Recibo de Depósito Bancário. O que diferencia dos dois? Os dois têm um propósito muito parecido, que é quando você empresta dinheiro para a instituição para ela te pagar a prazo. Só que, no caso do CDB, quando você empresta para os bancões, os tradicionais, Bradesco, Itaú, Santander, Banco Brasil, já o RDB é mais para quando você empresta grana, por exemplo, para cooperativas de crédito.
ok? Então, cooperativas de crédito, também bancos digitais, né? Alguns bancos digitais também emitem, né, RDB, tudo bem? E, e aí eles têm alguns detalhes, né, do produto, eles são distintos do outro. Mas isso a gente vai se aprofundar na parte que nós vamos chegar nessa parte, né, que vai falar dos produtos, tudo bem? Então, CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, ele junto com o RDB são depósitos a prazo, ok? Depósitos a prazo, tudo bem? Com ou sem emissão de certificado, beleza? Então, são depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, tudo bem? Então, basicamente aqui, CDB, CDB e o RDB são praticamente produtos bem parecidos, né? O que diferencia aqui emite ali, um CDB ali é um produto de bancões tradicionais e o outro é mais para cooperativas de crédito, beleza? Então, se eu for no Itaú e eu quiser comprar, fazer um depósito a prazo, emprestando grana para o Itaú, eu posso, por exemplo, comprar um CDB do Itaú. Se eu vou no Cicobi e eu quero fazer a mesma coisa, só que no Cicobi, aí ao invés de comprar um RDB, eu vou comprar desculpa, ao invés de eu comprar um CDB, que é um produto do bancão, eu vou comprar no Cicobi um RDB, beleza? E ambos são depósitos a prazo, beleza? Ambos são depósitos a prazo, ok? Com ou sem emissão de certificado, tudo bem? E aí, agora a gente sai do 7 aqui e vai para o 8, né? O 8 são operações compromissadas, ok? Então vamos lá. Operações compromissada, tudo bem? São títulos emitidos, né? Aqui, ó, títulos emitidos após 8 de março de 2012 por empresa ligada, tá? Então fica ligado aqui, pessoal, nessa parte aqui, que eu até coloquei de vermelho. O que está de vermelho é o que é mais importante que vocês pegarem, tudo bem? E aí, vocês têm que saber o seguinte: o FGC, ele protege qual a quantidade, né? De operações ali, de opções de produtos, de investimentos, etc., ele protege. Ele protege um total aqui nesse contexto de 9. Que aqui, ó, vai de 1, né, até chegar no 9 aqui, ó. Então, de 1 a 9 aqui, ó. E nós temos aqui o primeiro, depósito à vista, que é quando você deposita na conta corrente. Não é uma opção de investimentos, mas é o meio do banco fazer captação de recursos também, né? E protege também, tá? Com até 250 mil, né? Pelo Fundo Garantidor de Crédito, ok? Aí o 2, depósito de poupança, né? O 2, depósito de poupança. Aí depois o 3, letras de câmbio. O 4, letras hipotecárias. O 5, letra de crédito imobiliário. 6, letra de crédito do agronegócio. 7, RDB, CDB. Tudo bem? CDB do Banco Itaú, RDB da cooperativa Cicobi. Beleza? Número 8, operações compromissadas, ok? São títulos emitidos, né, após 8 de março de 2012. Pega o que está em vermelho, que é o mais importante, beleza? Por empresa ligada aqui, tudo bem? E número 9, que é o último, né? Depósito mantidos, né? Em contas não movimentáveis, beleza? Em contas não movimentáveis, tudo bem? E aí, vamos lá, vamos ler do início novamente. Número 9. São depósitos mantidos em contas não movimentáveis, beleza? Contas não movimentáveis, por clientes destinados ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de salários, vencimento, aposentadoria, pensões e similares, beleza? Bom, então, deixa eu ver aqui se eu pego aqui o marca-texto. Deixa eu ver aqui. E aqui, ó, super importante vocês pegarem isso daqui, ó. Isso daqui, ó. No último aqui, ó, o mais importante pegar, né, é isso daqui, ó. Beleza?
Então, eu vou ler do início novamente o último aqui, tá? Que é o número 9. São depósitos mantidos em contas, né? Em contas não movimentáveis, tudo bem? Por clientes destinados ao registro e controle do fluxo de recursos referentes à prestação de salários, vencimentos, aposentadoria, pensões e similares. Tudo bem? Beleza, Albano. Então vamos para o próximo. Pessoal, então vamos lá. Nessa parte aqui, eu vou explicar para vocês o seguinte, tá? O limite é de até 250 mil por conta. Só que, normalmente acontece o seguinte: essa conta, se ela for uma conta conjunta, como é o exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tudo bem? Onde, no exemplo 1, a gente tem aqui, né? No primeiro exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, dois titulares, né? Para essa conta conjunta. O valor aqui, né? Vamos colocar aqui que seria aqui, né? No caso, se o banco sofre liquidação, ficaria aqui, se são dois titulares, uma conta conjunta, ficaria, se eles tivessem lá exatamente 250 mil, ficaria 125 mil para cada um, tá? Porque 125 mil vezes 2, né? É igual a 250 mil, tá? Então, se são dois titulares aqui, né? Se eles têm lá 300 mil investidos, quanto que cada um vai receber? No exemplo 1, cada um vai receber 125 mil, que é o valor teto, né? Valor limite por conta, tudo bem? Já no exemplo 2, se são três titulares aqui para uma única conta conjunta, ok? Ficaria aqui nesse caso, então, 83,333 para cada um, né? Considerando que esse valor multiplicado por 3 é igual ao valor teto, né? De 250 mil, tá? Então, esses seriam os valores aqui que cada um dos titulares, caso o banco sofresse uma liquidação, né? Considerando aí que cada um tivesse investido ali valores a partir de 250 mil, cada um receberia o valor teto aí, né? No exemplo 1, 125 mil cada, né? Porque são dois. Então, 125 mil vezes 2 igual a 250 mil. E no exemplo 3, no exemplo 2, perdão, cada titular receberia 83,333, considerando que no exemplo 2 são três titulares, tudo bem? E aí 250 mil dividido por 3, ou 83,333 vezes 3 é igual a 250 mil. Beleza? Bacana. E aí, o FGC, ele oferece um limite, né? Ele tem um limite ali, né, de 1 milhão, né? E aí, essa limitação da garantia de 1 milhão, até dezembro de 2017, era sem limite. Então, até dezembro de 2017, era sem limite, beleza? Só que a partir de dezembro de 2017, o limite geral é de 1 milhão por prazo de 4 anos, tá? Então, o limite geral de 1 milhão por prazo de 4 anos, ok? E aí, esse limite geral de 1 milhão por prazo de 4 anos, ok? Por que 1 milhão? Porque se você ter recursos ali, por exemplo, vamos supor que você tenha, né? 250 mil no Santander, 250 no Itaú, 250 no Bradesco, 250 no Sicoob, né? Aí, o 250 mil é por CPF, ok? E por instituição, tá? Então, o limite de 250 mil é por CPF e por instituição, certo? Então, por que o limite geral é de 1 milhão? Porque se você, sei lá, você tem 250 mil no Itaú, 250 mil no Santander, 250 mil no Bradesco, 250 mil no Sicoob, você chegou no limite geral de 1 milhão. Beleza? Aí o que acontece? Veja bem. Coloquei o exemplo aqui no cantinho, que é o seguinte. Em 2025, você recebeu 200 mil do FGC.
Vamos continuar nesse exemplo aqui, que você tem 250 mil em cada uma dessas 4 instituições que eu citei aqui de exemplo, totalizando 1 milhão, certo? Beleza. Aí, em 2025, você recebeu 200 mil do FGC. Tá? Você recebeu 200 mil do FGC. Sei lá, o Banco Sicoob lá, que era uma das instituições que você estava, sofreu liquidação. Tudo bem? E aí, você tinha lá naquele período 200 mil no Sicoob, né? Você tinha 200 mil no Sicoob. Beleza. 200 mil no Sicoob, enfim, tá. E aí, a sua garantia atual, considerando que é a garantia de 1 milhão por período de 4 anos, por prazo de 4 anos, a sua garantia atual, ela diminui, cai, né, para 800 mil. Tá? Por quê? Porque esse limite geral de 1 milhão, né, que o FGC garante para o investidor, ele é por prazo de 4 anos. Então, se aqui em 2025 ele recebeu 200 mil do FGC, né, o Sicoob lá sofreu liquidação, o cliente recebeu 200 mil do FGC, considerando que ele tem 1 milhão lá total, conforme eu citei de exemplo, nas 4 diferentes instituições, a garantia atual, no mesmo período, passa a ser de 800 mil. Né? Passa a ser de 800 mil. Ele usou, né, de 1 milhão, ele usou 200 mil do Fundo Garantidor de Crédito. E aí ele continua tendo os 800 mil aqui, tudo bem? E ele continua tendo esses 800 mil, perdão, durante um período. Vamos supor que ele recebeu, né, esses 200 mil aqui do FGC no ano 1. Né? Ele colocou lá 1 milhão em 4 diferentes instituições, no ano 1. Tudo bem? E aí, no ano 1, ou seja, no mesmo ano que ele fez essas aplicações, investimentos, né? Comprando CDB e RDB de 4 diferentes instituições, tudo bem? No mesmo ano, no ano 1, né? O Banco Sicoob vai lá e quebra, sofre liquidação, ele recebe no ano 1, que foi o ano que ele fez os investimentos, 200 mil. Tudo bem? Aí a garantia atual dele passa a valer 800 mil. Tá? E aí vai passar a valer 800 mil, porque ele usou de 1 milhão, ele já utilizou 200 mil do Fundo Garantidor de Crédito. E aí, esses 800 mil, considerando que, né, ele utilizou lá os 200 mil do Fundo Garantidor de Crédito no ano 1, esses 800 mil, que é a garantia atual dele, vai valer até 2029. Que é quando entra no ano 4, que é quando completa o prazo de 4 anos. Aí quando completa o prazo de 4 anos, né, essa garantia aqui, né, de 800 mil, ela retorna 4 anos depois, que é passado, né, passado esse prazo, né, de 4 anos, a garantia ela retorna para 1 milhão. Beleza? Então, prazo de 4 anos. Aí, usou 1 milhão dentro desses 4 anos, você pegou e utilizou todo o Fundo Garantidor de Crédito, acionou, né, o Fundo Garantidor de Crédito, e pegou 1 milhão lá de volta pelo Fundo Garantidor de Crédito, suponhando que as 4 instituições sofreram liquidação ali, simultaneamente, é claro que isso é praticamente impossível, mas, enfim, ele pegou 1 milhão. Aí ele pegou 1 milhão no ano 1, 2025. Tudo bem? Se ele investir novamente mais uma nova remessa de outros 1 milhão em outras diferentes 4 instituições, nesse mesmo período, né, considerando que no ano 1 os 4 instituições lá iniciais sofreram liquidação, ele foi lá e acionou o FGC, pegou lá 1 milhão de volta por meio do FGC. Ou seja, ele utilizou o FGC no ano 1. Aí nesse mesmo ano, continuando aqui, no mesmo ano, ainda no ano 1, ele vai lá e decide investir uma nova remessa de 1 milhão em outras diferentes novas 4 instituições. Beleza? Isso no ano 1, 2025. Tá? Aí, de 2025 até 2029, se essas outras 4 novas diferentes instituições sofrerem liquidação simultaneamente também, nesse mesmo período, entre 2025, que é o ano 1, onde eu fiz esses novos investimentos nessas novas instituições,
até o ano de 2029, que é quando completa o ciclo de 4 anos, aí eu não estarei protegido com esse limite de 1 milhão. Por quê? Porque eu já utilizei aqui nas 4 primeiras instituições no ano 1 desse período, né, de 4 anos. Aí, quando eu tomo a decisão aqui de investir novamente, fazendo novos investimentos ali no valor de 1 milhão em 4 diferentes novas instituições, e algumas delas quebrarem durante esse período 2025 até 2029, considerando que no ano 1 eu já utilizei o FGC, já peguei o valor teto, nessas novas instituições, se alguma delas sofrer liquidação nesse mesmo período, de 2025 até 2029, eu não estarei protegido. Porque eu já utilizei aqui no primeiro exemplo, aqui nas primeiras 4 instituições. Beleza? Então ele protege por período de 4 anos. Então, usou dentro desse período, aí você não conta mais com essa garantia caso você compre novos CDBs nesse mesmo período, caso já tenha utilizado. Não sei se ficou claro para vocês aqui a minha explicação, tudo bem? Então, era isso que eu tinha nessa aula de hoje aqui, na aula 15, beleza? Tô gravando aqui na data do meu aniversário, tá? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Tô falando para vocês que eu tô gravando no meu aniversário para mostrar para vocês que eu realmente estou fechado com vocês, estou compromissado aqui com esse compromisso que é algo inegociável para mim, tá? Algo que eu já prometi para Deus de longo prazo que eu iria cumprir. Estou cumprindo, tudo bem? E vou seguir firme aqui com vocês até o final, beleza? Então, se você ficou comigo até o final, parece até que é mentira, né? Que é meu aniversário hoje, mas realmente é. E vamos juntos, vamos até o final, beleza? Valeu e até a próxima aula. Tchau!